Já estamos aqui com o prefeito Felipe Augusto, aqui no estúdio do Jornal da Morada Voz do Povo. Prefeito, bom dia. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo. Hoje o Júlio está em home office, mas também participa conosco dessa entrevista. Prefeito, até para começar, a gente vive esse momento de pandemia, né? Até ontem notícia que chamava atenção a situação do Amazonas, e hoje tem uma expectativa pelo anúncio do governador João Dória da reclassificação e numa possível regressão das regiões. Qual a sua expectativa, prefeito, em relação à nossa região aqui no Litoral Norte, e especialmente a São Sebastião? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM. Prazer estar aqui com vocês. De fato, aconteceu aquilo que nós já imaginávamos, um aumento no número de pessoas contaminadas pelo coronavírus em função das festas de fim de ano. O que está acontecendo, principalmente aqui no nosso município, que os números se mantêm, existe uma ligeira alta até esse momento, mas os números se mantêm estáveis, só que as pessoas que vieram passar as festas aqui se aglomeraram, se juntaram, voltaram para suas cidades de origem, e os números estão explodindo. O que nós estamos vendo agora na capital amazonense, Manaus, é o verdadeiro caos. Acabou vaga em cemitério, acabou o oxigênio, acabou os leitos de UTI, ou seja, as pessoas nesse momento estão inclusive morrendo por asfixia, está faltando oxigênio nas unidades. E esse é um colapso da saúde, é isso que o Covid provoca. Essa é a nossa grande preocupação desde o início. Nesse momento, existe uma expectativa grande pela função do Plano São Paulo, que é orientar os municípios no sentido de fechar, né, de restringir as atividades, e nós estamos aqui aguardando, até porque fizemos a abertura das escolas, a retomada das atividades econômicas, mas tudo, obviamente, enseja cuidados, e a gente fala desde o início. Se for necessário, a gente também adotará essas medidas restritivas. Por enquanto, não há necessidade, porém, estamos todos bastante alertas. Júlio, perguntas ao prefeito? Olá, bom dia, prefeito Felipe Augusto. Obrigado aí pela participação no Jornal da Morada Voz do Povo. Ainda sobre essa questão dos atendimentos, dos casos de Covid na região, na quarta-feira, acaso estive no pronto-socorro para fazer exame, enfim, passar pelo tratamento precoce, apesar de o exame depois deu negativo, mas permaneço aí no isolamento por 14 dias. Mas o que a gente percebeu conversando com os profissionais que trabalham lá, que todos eles falam que houve um aumento aí nos últimos dias dos atendimentos, dos números de casos. Diante disso, o senhor trabalha com a possibilidade de seguir o que o Plano São Paulo definir hoje para a região do Litoral Norte? Veja, Júlio, bom dia. Olha só, desde o início nós seguimos o Plano São Paulo. O que acontece é que em diversos momentos, em pontos específicos, nós fomos contrários, né? Então não foi que a cidade se manteve distante do Plano São Paulo no decorrer de toda a pandemia. Pelo contrário, nós mantivemos toda a consonância, todas as atividades em comum. O aumento, ele está acontecendo sim, ele é na ordem de 20%, eu estou com os números aqui inclusive. Nós batemos esse fim de semana, aliás, essas últimas 24 horas, 201 atendimentos suspeitos de Covid, estava na ordem de 120, 130, quer dizer, houve um aumento. Esse número não explodiu, já era uma tendência, a gente vinha acompanhando e observando essa tendência de crescimento, é a chamada segunda onda, e nós estamos bastante alertas. Se for necessário, nós vamos sim adotar as medidas mais restritivas. Essa questão de acompanhar ou não o Plano São Paulo, eu tenho destacado em diversas entrevistas que esses números são números que acompanham os hospitais regionais. O problema da nossa cidade, assim como outras cidades de pequeno porte, é a condição de atendimento, ou seja, tem oxigênio, tem equipamentos para intubação, tem leitos disponíveis, tem profissionais disponíveis, então toda essa conta é feita. Agora, o aumento, ele é significativo, e em nenhum momento nós escondemos isso, pelo contrário, só que por enquanto ainda está sob controle. Os números de hoje não chegam nem a metade do que foi no pico da pandemia no ano passado, mas estamos bastante alertas. Prefeito, até aproveitando que o senhor falou de atendimento, está a questão do atendimento dos hospitais, especialmente no hospital de Boiçucanga. A gente recebeu algumas reclamações, uns relatos também de vereadores na internet em relação ao atendimento do hospital de Boiçucanga, e até por conta disso tem um processo seletivo da Fundação de Saúde. Esse processo seletivo deve ter aumento de vagas. Como é que está essa situação do atendimento? Olha, Gustavo, isso é uma informação extremamente interessante.
No ano passado, na mesma época, nos mesmos meses, dezembro e janeiro, estou falando de 19 e 2020, nós tivemos um número de atendimentos muito maior, uma demanda que era o dobro, com uma equipe que era a metade, e o atendimento transcorreu muito bem. No início desse ano, é de se estranhar que você, com o dobro de equipe, com a metade do atendimento, tem um colapso, ou seja, o que percebe-se aí que é uma pressão, obviamente, no sentido de ter um aumento. Eles estão reivindicando 10% de aumento e começam a criar essa operação tartaruga. Nós temos aí um combinado entre uma operação política e uma questão técnica, mas o fato é um só. O ano passado, metade do atendimento, o dobro da equipe, transcorreu, aliás, esse ano, metade do atendimento com o dobro da equipe. No ano passado, a demanda muito maior, transcorreu muito melhor. Então, não justifica. Nós estamos bastante alertas a isso. Eu, a partir de hoje, vou realizar uma série de mudanças, inclusive no comando de Boiçucanga. Eu tenho uma reunião agora à tarde com a secretária Ana e também já conversei com a secretária Maria Ângela agora pela manhã, e nós vamos realizar uma série de mudanças estruturais. Nós temos uma temporada menor, muita gente foi embora, a cidade está lotada, obviamente, mas muita gente já foi embora e não justifica essa situação de paralisação. Agora, desde o início eu também venho destacando que colocar o hospital da Costa Sul para funcionar não seria fácil, esse seria o grande desafio. Hoje o hospital ainda não está a pleno vapor, então? Não, um hospital para entrar, qualquer estrutura hospitalar no Brasil e no mundo para entrar em capacidade plena de operação, segundo os médicos, segundo os técnicos, ele leva de 3 a 5 anos. Nós temos hoje o início das atividades, o hospital foi inaugurado em novembro, portanto ele não tem nem 3 meses completos. Então toda essa estrutura sendo organizada, preparada, ela leva um tempo de maturação. O fato é um só, nós temos a metade da demanda do ano passado e não era para estar essa situação de dificuldade do atendimento. É óbvio que você tem hoje uma situação diferente, que é atender o paciente da síndrome respiratória em separado dos demais casos. Antigamente você fazia tudo em conjunto, mas não há nenhum motivo para dizer que a gente está entrando em colapso. Pelo contrário, é uma operação tartaruga sim que nós estamos detectando em alguns lugares, para deixar bem claro, não estou generalizando, pelo contrário. Sou muito grato à equipe de Boiçucanga, que tem feito um trabalho excepcional, mas olha só, nas últimas 24 horas foram atendidos 76 pessoas em Boiçucanga, ou seja, não era para estar essa situação. Então a gente percebe que há uma certa pressão de alguns para que haja um aumento. Não é à toa que a secretária de saúde está permanentemente em Boiçucanga já há quase 15 dias. Júlio? Prefeito, eu queria voltar à sua posse no dia 1º de janeiro. O senhor afirmou que 2021 será um ano muito duro, né? E que o município praticamente não terá investimentos a não ser de emendas parlamentares e recursos dos empréstimos, e todos os recursos serão direcionados, será priorizada a saúde. Queria que o senhor explicasse aí para os nossos ouvintes o quão difícil vai ser esse ano de 2021 no dia a dia do município. Júlio, a atividade econômica, ela literalmente parou. Nós estamos com atividade econômica muito baixa. Então, o ICMS, por exemplo, que o Estado repassava 4 milhões, 5 milhões por mês, ele foi para 1,3 milhão, 1,5 milhão. Os repasses dos royalties da Petrobras, que estavam na ordem de 14, 15, chegaram a 2 milhões, agora está na ordem de 5, 6 milhões. Portanto, de 8 a 9 milhões negativos, e as contas continuam. Nós determinamos uma série de medidas para fazer esse ajuste fiscal, de acerto da máquina, reduzir a despesa, principalmente os cargos comissionados. Hoje eu tenho 5% nomeados, são 95% de cargos que foram exonerados em função dessa questão econômica, até para poder atender a lei de responsabilidade fiscal. Não há perspectiva orçamentária grande para esse ano. Pelo contrário, o próprio presidente da República falou que o país está quebrado. O governo do estado não está repassando nada. A prefeitura não está recebendo recursos para suplementar a questão do Covid. Portanto, é tudo com recurso próprio. Nós temos a previsão dessa segunda onda, nós temos a previsão de aumentar o número de casos. Por enquanto está ainda sob controle, mas há sim uma previsão de aumento. E há com uma discussão grande entre governo estadual e governo federal no sentido da vacinação, que também nos dá uma série de incertezas. Portanto, se é um ano de incertezas, nós temos que fechar o caixa, apertar o cinto, segurar as despesas
E claro, tudo que tiver de recurso, investir na aquisição de insumos, equipamentos e toda a estrutura necessária para a saúde, que vai ser a grande demanda de 2021, como apontam os indicadores. Participação de ouvinte aqui, esse ouvinte ligou para o Jornal da Morada pouco antes do início do jornal, Michele Moura, ainda sobre o tema saúde. A Michele Moura, ela é moradora do bairro de São Francisco, está perguntando aqui em relação ao horário de atendimento da farmácia do posto do Morro do Abrigo. Diz que tem constantemente ido ao local e a farmácia encontra-se fechada. Se há algum problema nessa farmácia do Morro do Abrigo. Tem mais perguntas também, prefeito? A Sami Tavolaro, ela pergunta: bom dia, será que o prefeito poderia nos responder por que demora para sair o resultado do exame de Covid, aquele feito com o cotonete? Bom, primeiro, respondendo a Sami, a questão é o seguinte: em relação ao exame do cotonete, que é o chamado SUAP, ele é feito e certificado pelo Instituto Adolfo Lutz. Portanto, quando são recolhidas as amostras, elas são remetidas a São Paulo, e aí imagine, todo o estado de São Paulo, 645 municípios mandando amostras colhidas através do SUAP, fazendo análise. O IAL, ele demora em média 10 dias. Então, quando chega o resultado, normalmente o paciente já está até fora já, né, da doença, já passou o prazo de 14 dias. O que está acontecendo é que os municípios, no caso nosso, compraram testes rápidos e vão fazendo os protocolos chamados protocolos precoces. Apresentou sintoma, já interna se for necessário, já começa o tratamento com toda a medicação, hidroxicloroquina, azitromicina, entre outros, para que a gente possa já ir enfrentando aquela doença na pessoa que está contaminada, enquanto os resultados ainda não chegam. Fazer o exame de SUAP na rede particular custa aí R$300 em média, o que é muito caro. Então nenhuma prefeitura tem condições de fazer isso, muito menos a nossa. Então a gente já inicia o tratamento entendendo que aquela pessoa está contaminada. Essa é uma questão. Em relação ao posto lá do Morro do Abrigo, a responsável, que é a farmacêutica Geórgia, foi designada para poder cuidar de toda aquela situação, e eu vou estar cobrando, porque até aí, onde eu tenho informação, inclusive da atuação dela, está sendo muito bem e está acontecendo no horário, mas eu já vou verificar de imediato. Tá certo. Júlio, mais perguntas? Gustavo, eu queria falar sobre educação com o prefeito, já que a prefeitura anunciou aí para dia 1º o retorno das aulas presenciais. Queria saber do prefeito se as escolas já estão preparadas, qual vai ser o protocolo adotado, e mais ainda, o Sindserv, o Sindicato dos Servidores, já anunciou uma assembleia para segunda-feira para discutir essa questão, inclusive porque a categoria está em estado de greve em função, desde o ano passado, e tem o slogan lá: sem vacina, escola é uma chacina. Está mantido esse dia 1º de fevereiro, e quais as medidas que estão sendo tomadas? Bom, Júlio, primeiro que a presidente do Sindserv, ela é uma irresponsável, ela faz isso de tempos em tempos, ela não procura o poder público, ela não conversa, ela não dialoga, ela simplesmente fica querendo criar e causar o caos no município. As aulas precisam retornar, nós já ficamos 1 ano fora, praticamente sem escola, pais, alunos, alguns professores, inclusive, aliás, diversos professores da rede municipal que ficaram extremamente felizes. Agora, as aulas são facultativas, vai quem quer. Professor que está em estado de comorbidade ou está em área de risco, ele fica em casa, né? Cuidando das aulas online. Aluno que tem qualquer tipo de problema não precisa ir para aula, ela é facultativa. Nós já estamos fazendo todas as conversas com a empresa da merenda, com a empresa de limpeza. As escolas passarão por processos de desinfecção de forma continuada, enfim, e as aulas, eu volto a dizer, são facultativas, não é? Então o professor que foi concursado, ele é contratado e é responsável pelas suas aulas, se não estiver em área de risco, ele, né, estado de risco, com qualquer tipo de comorbidade, tem que dar aula. Por que não? Né? Qual é o motivo de não estar lá se tem toda condição de máscara, higienização, limpeza? Se houver uma situação diferente, aí obviamente nós vamos retomar as aulas 100% de forma digital, online. Mas nesse momento existe o estudo que demonstra que há condições de retomada, até porque a economia precisa girar, os pais precisam trabalhar, então toda essa cadeia econômica ela precisa acontecer de forma positiva. Agora, até esse presente momento, o
O sindicato não nos procurou, não buscou interlocução, ela só fica esperneando e gritando do outro lado, tentando justificar um salário que ela tem para estar afastada da prefeitura, porque se fosse boa, estava trabalhando junto com a gente, mas não, tá lá enfiada no sindicato, brigando, discutindo e de fato não apresenta nenhuma proposta, não conversa com o poder público. 9h43, a gente vai fazer um intervalo, na sequência a gente volta a conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Participe conosco pelo 991987948, WhatsApp da Morada, também pelo Facebook Rádio Morada Litoral. Jornal da Morada. 9h47, estamos de volta com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Seguimos com a entrevista aqui com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, até em relação à costa norte de São Sebastião, tive recebendo nos últimos tempos queixa em relação à paralisação das obras de pavimentação, foram retomadas. Então, essa semana, queria até aproveitar e emendar uma outra pergunta. Há previsão de um início de obras de drenagem ali na região da costa norte? Positivo. Todas as obras de pavimentação já foram retomadas, aquelas que estavam previstas no empréstimo, elas foram retomadas, recomeçam, né? Em todas as, tanto a norte quanto a sul, agora também em Bariqueçaba, as obras do bairro de São Francisco serão iniciadas, Pontal da Cruz também, na rua 15 de novembro, tudo isso em função do empréstimo. O que é importante a gente reforçar mais uma vez, isso eu tenho dito insistentemente em todas as entrevistas, em todos os momentos, que as obras de pavimentação contemplam também a drenagem. As únicas obras de drenagem que não estão incluídas nesse empréstimo são as duas grandes obras, que é a de Maresias e a da região norte, que pega todo o córrego ali em frente ao Cíntia Cliquet, da Dario Leite Carrijo até o Disseu, e a de Maresias, que é o eixão central de Maresias, que são duas obras que superam os 15 milhões de reais cada uma. Fora isso, todas as ruas que estão sendo pavimentadas, a gente já está contemplando a drenagem, fazendo a correção, inclusive melhorando a drenagem existente, pouca, mas existente. Então tudo isso está em andamento. Júlio? Eu queria perguntar para o prefeito Felipe Augusto a questão do concurso público. Tem muita gente perguntando, quando que vai chamar o pessoal que já teria se apresentado. Como que está essa questão, prefeito? Olha, Júlio, essa também é uma outra pergunta que a gente tem respondido em todas as entrevistas desde o ano passado. A gente já esclareceu, já fez nota pública, divulgamos nas redes sociais. O concurso público está suspenso. Prefeito, mas eu entreguei a documentação, quando homologa? Não há prazo de homologação, não há. Nós publicamos um decreto, ampliamos o prazo e agora, em função dessa lei nova, essa lei Bolsonaro, que não permite o aumento na folha até 2022, é um momento de restrição absoluta dos investimentos em gasto com o pessoal, nós deixamos apenas uma folga administrativa para chamar funcionários técnicos concursados, né, da área da saúde. Então nós temos uma reserva técnica dessas vagas para que sejam chamados funcionários essenciais da saúde, prevendo um colapso no sistema de saúde nos próximos meses em função dessa segunda onda e do agravamento da pandemia do coronavírus. Então nós deixamos, isso foi uma recomendação do Tribunal de Contas, foi uma recomendação dos órgãos de fiscalização que a gente deixasse essa reserva para não estourar o limite estabelecido por essa lei Bolsonaro. Eu quero aproveitar aqui, vou esclarecer um comentário que eu fiz agora há pouco em relação ao aumento dos 10%. Nosso chefe da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento e do PS Respiratório, o doutor Lambert, acabou de ligar, preocupado com o que eu falei. Então vou só corrigir a minha fala aqui. A pressão pelo aumento dos 10% não é dos médicos da região central, tampouco da equipe técnica da região central. Ela está focada, ela está centralizada em alguns técnicos, principalmente da área de enfermagem da região sul do nosso município. Dr. Breno, que também está lá na região sul, que é o nosso coordenador, pessoa fantástica, estão todos fazendo um trabalho excepcional, mas alguns da área de enfermagem da região sul é que estão pressionando, por isso provocando essa operação tartaruga. No centro não há operação tartaruga no atendimento, pelo contrário, está fluindo super bem, as coisas estão indo muito bem, eu sou muito grato e nunca deixei de registrar o meu respeito e o meu agradecimento a todos. Agora, esses que estão provocando isso na região sul, esses serão imediatamente substituídos. Temos muitas perguntas aqui de ouvintes que estão chegando aqui, se a gente não conseguir ler tudo, a gente vai encaminhar
encaminhar para a assessoria do prefeito, depois responder aqui ao longo do Jornal da Morada na próxima semana. Prefeito, uma delas é da Luciana, do bairro de São Francisco. Na hora que a gente falou de educação, ela quer saber se berçário e creches também estão nesse retorno. Isso ainda não está definido, nós não anunciamos a questão das creches, existe toda uma discussão, porque o protocolo das crianças é um protocolo totalmente diferente. Existe uma perspectiva positiva para que a gente reabra as creches, mas isso também está sendo discutido agora no decorrer da semana. Natália, moradora do Jaraguá, ela pergunta sobre as atividades culturais, oficinas, teatro, isso também tem previsão de retorno? Não tem previsão de retorno por enquanto. As online sim, a gente está organizando isso com a Secretaria de Turismo e com a Fundação Cultural, mas a gente também vai anunciar agora nos próximos dias o calendário. Júlio, mais perguntas? Eu queria aproveitar e perguntar para o prefeito sobre a questão do IPTU, né? O vencimento do IPTU foi prorrogado até hoje, sexta-feira. Se tem já uma avaliação que foi esse ano no sistema online, havia até muitas pessoas comentavam que isso deve gerar uma diminuição no pagamento, porque nem todo mundo teria acesso à internet. Enfim, se o prefeito já tem um balanço desses primeiros dias e se há perspectiva de uma nova prorrogação, apesar que eu sei que se for falar de prorrogação vai ser no final da tarde, né? A expectativa que nós tínhamos ao prorrogar, ela é extremamente positiva e deu certo. Muita gente recolheu o IPTU, inclusive a própria Petrobras fez um pagamento na ordem de quase 70 milhões de reais, fez à vista com desconto, né? Nos outros governos ela não estava pagando, ela colocou todo subjúdice, mas houve sim uma expectativa realizada muito positiva, funcionou muito bem, e a tomada de decisão para que o IPTU fosse online economizou aos cofres públicos R$1 milhão. Nós estamos falando de mais ou menos R$600 mil de Correios e mais ou menos R$400 mil de impressão de gráfica. Então, uma economia importante. Nesse momento que a gente está apertando os cintos, prevendo um ano muito difícil, e essa expectativa não só do mercado financeiro, mas também do mercado público. Então os governos estão prevendo essa dificuldade econômica, essa desaceleração da economia. Nós temos aí um ano de incerteza que obviamente nos obriga a apertar o cinto, e uma dessas medidas foi o IPTU online, que deu muito certo, graças a Deus, e quem não pagou aproveita hoje 20% de desconto. Prefeito, até pra gente encerrar, já estamos aqui com o tempo comprometido, perguntas de moradores de Jaraguá, Joaquim Nunes e também a Solange Gomes. O Joaquim pergunta em relação ao posto do Jaraguá, tá dizendo que tá sem pediatra lá no posto de saúde do Jaraguá, e inclusive a Solange reclama do atendimento, não tem mais aquele atendimento depois das 5 da tarde. Bom, o atendimento que era estendido foi uma ação do nosso governo no ano passado, no ano retrasado. Nós, em 2019, fizemos ampliação do atendimento, não só da Enseada, mas também do posto de saúde da Topolândia. Não houve tanta demanda como a gente imaginava que houvesse. O atendimento foi estendido a algumas unidades até as 8, outras unidades até as 9, e o custo de se manter essa unidade aberta, com o custo de horas extras, mais o custeio da própria unidade, água, luz, telefone, etc., não superou a demanda foi muito baixa. Então nós tomamos a decisão de reduzir o atendimento da unidade de saúde no bairro, tendo em vista que a unidade 24 horas são os pronto atendimento. É importante aqui a gente salientar também o seguinte: nós tínhamos uma UPA no centro e um PA em Boiçucanga. Nós criamos mais 2 unidades 24 horas, que é o PS Central, né, e o PS Respiratório de Boiçucanga. Portanto, nós dobramos a capacidade de atendimento 24 horas, e aí tivemos que, um custo obviamente mais alto, nós tivemos que reduzir. Então, essas unidades que tiveram horário, ao horário normal, que são as unidades de bairro, estão atendendo na demanda tranquilamente. O que houve é que a pediatra pediu demissão. Então nós temos aí, o médico pede a demissão do dia para a noite, e a gente acaba enfrentando essa situação. Os concursos, as contratações, não concurso, a contratação está aberta de médico, e a gente não consegue mais profissionais. Isso está acontecendo um colapso, não só aqui, mas em todo o Brasil. É o que a gente está vendo que o Covid está provocando. Prefeito Felipe Augusto, obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Lembrando que as perguntas que a gente não conseguiu ler aqui no ar, vamos encaminhar à sua assessoria. Obrigado pela sua participação.
participação. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos e podem ter certeza que a prefeitura está trabalhando. Júlio, um abraço, até segunda, hein? Valeu, Gustavo, um abraço, até segunda para você, para todos os ouvintes aí, um excelente final de semana a todos.